a questão da greve, sobre a questão de tirar a greve. E por quê? Falar um pouco, 4 minutos realmente vai ser uma telegrafia de conjuntura, né, na verdade. Mas ontem a fala do pessoal da Chapa 10 me afetou bastante dentro da ideia da economia e da dinâmica dos afetos. Vou contar aqui um caso rapidinho, anedótico, do que aconteceu durante a greve lá na nossa base. Pouco depois que a gente ficou sabendo que da nova correlação entre níveis A, B, C, D e E aquele 61% colocado para o nível D, eu estava aqui no CNG e ao mesmo tempo estava acontecendo uma assembleia lá na minha base. Eu entrei online nessa assembleia para poder perguntar se eu poderia defender a ideia de colocar como encaminhamento a ideia de propor que esse 1% de D fosse dividido pelas classes A, B e C, né, podendo trazer alguma melhoria nessa correlação. Ouvi gritos do tipo: ninguém mexe no meu 1%. 1% que ninguém tinha, na verdade, ainda conseguido naquela época. Então, isso me trouxe uma decepção muito grande em relação à categoria, e eu comecei a pensar nas causas desse tipo de questão. E essas causas, elas estão na raiz de por que eu estou preocupado com a retirada do movimento de greve por impulso, né? Eu queria perguntar para vocês o que tem de comum, né, entre esses vários fenômenos que estão acontecendo na atualidade, né? Teologias da prosperidade, a própria ideia do neoliberalismo, né? O gerencialismo, né? Ou seja, o trabalho atomizado e administrativo versus a ideia de profissão, que sempre foi muito cara a fazubra, né? De função social dessa profissão. Essa ideia do cargo amplismo, né? Estou fazendo neologismo aqui, mas essa ideia do cargo amplismo e do trabalho remoto, né? Que nos distancia do sentido do nosso trabalho. A própria instituição, o Instituto do CNU, do Concurso Nacional Unificado, né, que você tem uma perda de sentido de permanência, uma perda de sentido de pertencência a uma determinada instituição, ficando ali, transformando ainda mais, já vou concluir, transformando ainda mais essa ideia de que a gente está em cargos trampolim, né, a gente vai para o nível, procurando o melhor concurso para poder ir para outro nível, sem nenhum nível de pertencência, né? Tudo isso tem em comum o individualismo. Eu acho que essa é uma questão importante da gente pensar, se formos retirar um estado de greve, que é a construção da solidariedade. Ou seja, a disputa pelas bases também é uma disputa por afetos. É uma disputa pelo afeto do amor, pelo afeto da empatia. A gente não tem tido isso de retorno quando a gente propõe questões para a nossa base. A gente tem visto o crescimento e o florescimento de pessoas extremamente individualistas e sem um senso de solidariedade. Solidariedade essa que é o fundamento, que é a base de todo e qualquer movimento sindical. Muito obrigado.